Oi, gente! Tudo bem? Oi! Hoje, diretamente aqui da escola, da sua sala, isso mesmo, nós teremos aula de história. Isso, porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Tá bom? Então, prepara tudo aí e vamos dar início à nossa aula. Até já, viu? Primeira invasão francesa. O governo de Duarte da Costa mostrava reflexos de uma má administração e a França via no Brasil um caminho promissor para ampliar seus negócios. Não encontrando resistência pelo lado português, os franceses continuaram tomando espaços em diversos pontos do território brasileiro. Eles não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras em duas regiões, a dos portugueses e dos espanhóis, estipulados pela necessidade de expandir os novos empreendimentos. Em 10 de janeiro de 1555, comandados pelo vice-almirante e diplomata francês Nicolau Duran, os franceses invadiram a Baía de Guanabara, primeiramente pela ilha próxima de Sergipe, e constituíram ali então a França Antártica. E foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro. Como Portugal e Espanha tinham o direito de explorar o pau-brasil, os franceses, eles também queriam esse direito, garantir seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a sua religião em paz, sabe? Mas os portugueses e os espanhóis, eles não queriam deixar. Os franceses, eles se aliaram aos indígenas da região. Eles tinham uma boa relação com os índios, os tamoios e os tupinambás, né, que ocupavam aquela região. E aí eles se aliaram a ele. E essa união, então, garantiu, pelo menos por algum tempo, é claro, né, a permanência dos franceses no Brasil. Já que os tupinambás e outras nações, né, como, por exemplo, os tamoios, atacavam os portugueses e lutavam pela liberdade e pela não escravização dos índios, né, das tribos. Os ataques ficavam intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais. Cansados, os indígenas se uniram, criando então a Confederação dos Tamoios, para lutar, né, contra essa exploração portuguesa. Os franceses eles ficavam contentes em apenas negociar diretamente com os índios, que em troca dava presente para os indígenas, né? Eles forneciam produtos tropicais e pau-brasil. Os índios davam para ele, né, os produtos da nossa região e o pau-brasil também, né? E em troca recebiam presentes dos franceses. E aí os franceses, eles se tornavam então cada vez mais perigosos, porque iam fazendo um reconhecimento melhor, sabe? Dos melhores pontos do litoral brasileiro. E aí, o governo geral, né, o governador geral Duarte da Costa, não fez muito para expulsá-los. Foi então que Mendes Sá organizou o movimento de expulsão.
E aí, Mendes Sá tomou duas providências. A primeira delas, ele pediu ajuda à metrópole. É uma nação em relação às colônias, sabe? A segunda providência que Mendes Sá tomou, ele enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os índios. Os jesuítas, eles estabeleceram com os nativos o tratado Paz de Iperoig, dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios, terminando, né? Olha aí, o São José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, que foram enviados para pacificar os índios. Mendes Sá então enviou ao Rio de Janeiro seu sobrinho, Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal, e a finalidade era expulsar os franceses. Estácio de Sá, um forte, né, o Forte de São Sebastião, do Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. Estácio de Sá, ele morreu pouco tempo depois, em um dos combates com os franceses. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram então a Baía de Guanabara. Bom, e aí? Anotaram suas dúvidas? Fizeram um resumozinho? Deram pausa? Voltaram quando necessário foi? Isso mesmo. É bom você aproveitar bastante a aula. Conhecimento nunca é demais, né? E na aula sobre a primeira invasão francesa aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, mais precisamente. Bom, mas eu quero deixar algo para vocês construírem. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Quais foram as influências francesas aqui no nosso país, né? Influências culturais, influências no patrimônio cultural, né? Quais foram as influências francesas aqui para o nosso país? Esse será o trabalho que você vai fazer no seu caderno de história, ok? No caderno de história, tudo organizado, você vai fazer uma pesquisa, ok? Para compartilhar conosco na aula ao vivo também. Lembrando que vale ponto, tá? Toda a participação está sendo anotada. Então, eu conto com você para isso, tá? Até mais!